pode deixar isso aqui. Ok. Então, opa, mais um segundo. Então, novamente, bom dia para todos que chegaram agora, que já estão aqui há algum tempo. Nós vamos falar agora do SEMAT, Software Engineering Method and Theory. E vocês vão entender o que ele é daqui a pouco, né? Tem esse símbolozinho à direita, né? Com um compasso ali, né? No A. Que não tem nada a ver com engenharia de software, é interessante, mas o símbolo é bonito, né? Então, a nossa ideia nessa aula, né, primeiro é apresentar o SEMAT, eu vou fazer algumas opiniões pessoais, né? Entender a diferença em coisas que são métodos e coisas que são práticas, conhecer os níveis do kernel, que é uma característica do SEMAT, e é muito importante para mim, né? Conhecer os alfos principais também, bastante importante, e depois, mais tarde, a gente vai falar de um cenário de uso e saber como usar os cartões SEMAT. Na verdade, até eu separei isso em outra sequência de slides, um cenário de uso. Tá? Então, essa é uma aula expositiva, a gente deve ter 41 slides, eu espero demorar entre 30 e 45 minutos. Tá? Então, nossa agenda tem 5 passos, né? Eu vou falar sobre a motivação do SEMAT, que é o estado atual da engenharia de software, a proposta, o kernel essencial e as extensões, e no finalzinho, aquela revisão tradicional dos conceitos mais importantes. Então, qual é o estado atual da engenharia de software, né? Levando em conta que o SEMAT é uma iniciativa de profissionais da engenharia de software, com alguma visão acadêmica, né? E que acham que tem alguma coisa a ser consertada. Né? Então, eles falam o seguinte, ó, existe muito conhecimento sobre como desenvolver software. Isso é verdade, né? A gente tem muitas técnicas, foram talvez até, com certeza, centenas, talvez alguns milhares, né? E o mundo todo troca de método de desenvolvimento sem entender as consequências. Né? Eu vou ter que carregar aqui meu fone, então eu vou parar o som um minutinho. Ok. Então, muitas pessoas trocam de método, né, porque existe um modismo, né, e claramente existe um modismo, sem entender todas as consequências e sem saber o que vem depois, sem saber qual é o caminho futuro da engenharia de software. E a verdade é que não há um acordo da comunidade, apesar de ter por exemplo, hoje em dia o Scrum é um sucesso, né, de quais são as práticas adequadas para o desenvolvimento de software. E, pessoalmente, eu diria que não há um diálogo muito forte, né, muito amplo entre a academia e a indústria, né, de como implementar o que a academia e algumas indústrias que trabalham na ponta do desenvolvimento, né, na ponta da técnica do desenvolvimento, né, consideram ou descobriram ser métodos melhores. Né. Claro que em todo espaço técnico, né, você tem comunidades mais avançadas, né, uma indústria nova, uma startup, né, pesquisadores que estão descobrindo como fazer coisas novas, e você tem uma comunidade mais conservadora, né, geralmente ligada a governo, a instituições grandes, né, e pesquisadores que querem melhorar, né, a prática bem estabelecida, né, ou quantificar algumas práticas estabelecidas, mas ainda qualitativas. Outra crítica desse grupo, né, é que existem muitas práticas imaturas dentro da prática de engenharia de software. Né? Tem, novamente, a prevalência dos modismos, a falta de uma base teórica sólida para você discutir as coisas. Então, eu pego um assunto qualquer que vocês escolham, por exemplo, o uso de time box. Né? Como é que eu discuto isso? Onde ele se posiciona dentro da engenharia de software? Quais são as coisas que influenciam ele, as outras teorias que eles influenciam, né? E a existência de um grande número de métodos e variantes, né? O que torna difícil de entender as diferenças.
que são aumentadas artificialmente por discussões, geralmente, de grupos de prática, né? Então, por exemplo, quanto tempo deve demorar uma reunião de certo tipo? Isso deve ser estabelecido previamente, deve ser forçado a durar só aquele tempo. Então, essas discussões podem se tornar muito até longas, né, quando talvez o impacto delas seja pequeno. Uma falta de capacidade de avaliação por experimentação e validação. E academia e indústrias divididas. Na prática, né, tem um assunto aí muito interessante, que é a capacidade de fazer, né, uma engenharia de software experimental, né? Ou seja, eu validar as minhas propostas de maneira científica, né? Qual é a dificuldade de uma engenharia de software experimental? Basicamente, nós conhecemos, principalmente da medicina, que é muito bem estabelecido isso, né? Nós estabelecemos duas, ou da física, né? Então, na física, a gente faz experimentos, ou nas ciências naturais, né? A gente faz experimentos, a gente mede esses experimentos, e aí a gente cria modelos, ou varia, ou valida modelos, né? E esse é o paradigma muito forte na ciência, né? Aqui pode ser cria ou valida, né? Na medicina, nas ciências humanas, que nós somos, na verdade, na engenharia de software, trabalhamos com humanos o tempo todo, né? Nós temos que saber, né, se X é melhor que Y. Agora a gente está vendo a discussão da vacina, né? Essa vacina é melhor tomar vacina do que não tomar vacina. Ou a vacina A é melhor que a vacina B. Então, para isso, a gente precisa de um teste, um experimento, né, aleatório, duplo cego. Esse é o standard, né, que compara A com B. Basicamente, a gente tem uma população, né? Ups. A gente pega um pedaço dessa população para um lado, outro pedaço para o outro, né? Aplica um método X, aplica um método Y e vê o que acontece, né? A questão aí importante é que na engenharia de software as condições dificilmente são iguais, né? E é muito difícil fazer um experimento na vida real, né? Então, inclusive, agora se usa termos como in vitro, in sílico, né? Se você faz uma simulação no computador, é in sílico. Se você faz no laboratório, é in vitro, e depois você tem lá a pesquisa na vida real, que é muito difícil reproduzir as condições. Ok? Então, depois dessa... Vou até tentar falar um pouquinho sobre isso no curso, que eu nunca falei, vou tentar fazer uma aula sobre pesquisa em engenharia de software. Ok, então é se preocupado com essas coisas, né, com a dificuldade da relação academia, com a falta de uma base teórica, com uma maneira muito ampla de discutir tudo, né, não ter uma referência, né, alguns autores famosos ligados à indústria e à academia, né, se juntaram propondo o CEMAT, né. E a ideia do CEMAT, talvez ambiciosa, e talvez seja ambiciosa não porque tem que dar certo, mas porque é a maneira de fazer algo que pode modificar o mundo, vamos dizer assim, né, é refundar a engenharia de software buscando uma teoria sólida que eu vou mostrar para vocês, se eu não acredito que eles tenham atingido, princípios comprovados, ok, e melhores práticas. Eu acho que para esse caminho eles foram com mais sucesso. Mas, principalmente, eles criaram um arcabouço, né, um framework, um arcabouço de referência
que é muito útil, e é muito útil, por exemplo, para dar aula, né? É muito útil, por exemplo, para avaliar o estado de um projeto. Então, o resumo que a gente pode fazer do CEMAT é o seguinte, né? Eles estabeleceram que tem 3 níveis para trabalhar, né? Onde nós temos, na verdade, um nível mais alto, que é o método, né? E esse método tem que ser composto de práticas, né, que se trabalha sobre o kernel, que vocês vão ver, e lá embaixo tem uma teoria que suporta isso, né? Então, um método, tá? O que é um método? Então, existem milhares de métodos, tá? Até talvez centenas de milhares, porque o método que está sendo usado em algum lugar, né, ele é um método, né? Um método é uma composição de práticas, ou seja, várias coisas que você faz no desenvolvimento de software, né? O kernel são exigências comuns a todos os métodos. Por exemplo, todo método de desenvolvimento de software tem que ter algum momento que você programa, né? Tem que ter algum momento que você procura quais são os requisitos do software que você vai fazer. Pode ser mais ou menos formal, isso não interessa a esse framework. Esse framework quer dizer, olha, você tem que fazer uma descoberta de requisitos. Uma base teórica sólida que já existe na engenharia de software, é difícil de integrar tudo numa coisa só. Então, o que eles construíram aí foi um modelo de referência e uma linguagem de descrição, que não, a linguagem de descrição não é uma base teórica sólida, mas o modelo de referência nos ajuda a tornar essa base mais sólida, né? E então, novamente, esses métodos são universais, né? E para tudo isso eles juntaram uma linguagem para você poder descrever. Eles tinham uma ferramenta que você podia baixar, agora ela é paga, né, para você poder descrever métodos por meio da descrição de práticas, usando uma teoria de descrição que se consolidava numa linguagem. Ok? Então, essa base teórica sólida, ok? Tem em cima uma linguagem, tem em cima um kernel, tem em cima as práticas, tem em cima os métodos. Todo que eles têm ali é definido em termos de linguagem. Essa linguagem é um XML na prática, né? Eu, novamente, não acho que isso é uma base teórica sólida, é uma maneira de escrever de acordo com alguns princípios estabelecidos na base teórica, né? E uma regra de composição, tá? Uma coisa importante é que os sejam executáveis. Eu recebi aqui um pedido de entrada. Ok. Uma coisa importante é que os métodos sejam executáveis, né? E que a prática, né, sejam repetitíveis, ou seja, uma prática é algo que você pode sistematicamente fazer de novo, né, abordando qualquer aspecto do trabalho em questão, né? O kernel, vocês vão ver, é uma maneira de organizar em um framework todos os elementos engenharia de software. E a linguagem é uma linguagem de domínio, que eles chamam, né, para você descrever o kernel, as práticas e os métodos. Ok? Em ordem de tamanho, né, existem centenas de milhares de métodos, né? Eles identificaram 250 práticas, que provavelmente existem mais, mas eles foram buscar as práticas mais conhecidas, né? E o kernel é como eles mostram onde isso se encaixa, tá? Ok. E a linguagem de script que serve nessa ferramenta seria facilmente usada pelos profissionais. Depois da aula, a gente pode dar uma buscada rápida se a ferramenta ainda está disponível. Tem uma versão dela na minha máquina, que não vou conseguir achar agora, né? Mas a gente pode dar uma olhadinha lá no site do CEMAT, né? Então, vamos falar do kernel, né? O kernel é a figura que, de certa maneira, vai até orientar esse curso, né? Apesar do que eu ter posto algumas coisas adicionais. E o kernel, ele é composto, basicamente, por 3 assuntos, né? Primeiro, um que eles chamaram alfa, que é quase uma questão de propaganda, assim, um nome bom para usar, né? Que são as coisas essenciais com que trabalhamos, tá? Então, as coisas que a gente gerencia, produz e usa, né? E são âncoras para você colocar mais coisas dentro. A gente não vai falar de subalfas adicionais, mas talvez vocês encontrem no livro, que está lá na bibliografia, né, algumas descrições de subalfas, né? Então, os alfas, eles ocorrem dentro de espaços de atividade, que vocês vão ver daqui a pouquinho, né?
e eles indicam quais são os desafios essenciais a serem enfrentados, né? E, finalmente, as competências que o engenheiro de software, que o desenvolvedor precisa para atender esses alfas, para usar esses alfas para atender os nossos espaços de atividade, né? E a linguagem, é uma linguagem escrita para descrição de tudo isso, né, de uma ferramenta, basicamente, que eles implementaram. A gente pode caminhar aqui. Então, assim, é muito importante agora a gente entender o kernel. Tá? Então, o kernel, ele se divide em 3 áreas. Okay? A área das práticas dos clientes, customer, lá para eles, em inglês, né? As áreas da prática da solução e as áreas do que eu traduzi para empreendimento, endeavor. Né? Como isso funciona? Né? É verdade, cada uma dessas áreas, né, vai conter os alfas. Né? E elas são um limitador da utilidade, ou da importância, ou do uso desses alfas, ou das competências. E agora vai ficar mais claro quando a gente olhar. Então, a ideia é a seguinte: vamos dividir a engenharia de software em 3 áreas de interesse. Em vez daquelas 12 áreas de interesse, né, áreas de conhecimento. Então ela fala, olha, tem a área do cliente, que tem relação a ver com como as coisas vão ser usadas, como o software vai ser usado e explorado. Okay? Depois tem a área de solução, que explica como a gente vai especificar e fazer o desenvolvimento o desenvolvimento de software, né? Quais são as propriedades do software. Então, a solução, na verdade, é o software. E tem a área de empreendimento, que é tudo que tem relação com a construção desse artefato. Isso fica, então, em 3 níveis, né? Ou seja, alguém aqui, na verdade vai ter um cliente aqui, né, que vai usar. Aí você tem aqui o software propriamente dito. Vamos botar aqui 2 janelinhas com coisas na tela. E você tem aqui as pessoas que estão programando lá no computador, né, trabalhando, né, e vão gerar isso aqui. Então esse cara aqui tem a ideia, ele usa o software, ele tem a ideia, ele usa o software. Aqui está o software propriamente dito, que também tem uma especificação lá. Lembra que o software também é papel, né? É especificação, é documentação. E você tem aqui as pessoas produzindo o software. Os alfas são o que a gente trabalha essencialmente para atender o cliente, o que é o software, né, e a produção desse software. Então aqui vão estar nessas partes. O nosso framework vai se dividir em partes que realmente nos ajudam a entender melhor a engenharia de software. Então a gente tem aqui o nível do cliente, onde vão estar as partes interessadas. Essas partes interessadas, então, é uma definição que eu vou dar umas 2 ou 3 vezes ao longo do curso, né, a definição, e agora vocês vão começar a guardar. Né? Porque qualquer projeto tem partes interessadas. Né? O que são as partes interessadas? Então, são pessoas, grupos, organizações, pode ser o meio ambiente também, né, que afetam ou são afetadas pelo sistema de software. Na verdade, pelo resultado de um projeto qualquer ou pelo uso de um processo qualquer. Né? Então, tudo que a gente vai fazer, ele vai ter uma mudança no mundo. Essa mudança no mundo vai afetar pessoas, grupos de pessoas, organizações, até prédios. Né? Eu posso lá fazer uma obra que vai afetar os moradores do prédio, por exemplo. Então, se afeta ou é afetado, ou se acha que é afetado, a pessoa passa a ser uma parte interessada. Né? E as partes interessadas influenciam o projeto, né? Porque elas percebem valores, elas percebem vontades, elas percebem prejuízos, elas percebem benefícios que vão receber, né? Então elas
vão reagir de alguma forma, né, ou até vão agir para realizar um projeto, né, de acordo com o seu interesse. Por isso que elas são partes interessadas. As partes interessadas, então, elas fornecem oportunidades para o projeto e riscos. Né, e são as fontes dos requisitos, das coisas que o software deve fazer, né, e as fontes do financiamento. Eu me lembro que na última aula, a gente, ou nas últimas aulas, pelo menos, a gente falou do patrocinador, né? Não, o projeto só tem sucesso, ou tem uma coisa muito importante, um fator muito importante do sucesso do projeto é ter um patrocinador, ele é a parte interessada. Os usuários, né, são parte interessada. Os desenvolvedores são partes interessadas. Né? Então, elas têm que estar envolvidas em todo o empreendimento, que é fazer o software, né? Para apoiar o time que faz isso, que é outro grupo de parte interessada, e garantir que o sistema de software vai ser usado no futuro. Né? Essas partes interessadas, elas fornecem, então, como dizia assim, a própria definição, né, oportunidades. Mas, modernamente, oportunidade inclui as oportunidades positivas e negativas, os riscos. Então, quando a gente fala de oportunidade e risco, a gente está falando do mesmo tipo de assunto, né? Só que as oportunidades geralmente é um termo usado para resultados positivos, né? Desejos ou possibilidades de coisas que vão trazer resultados positivos, e o risco é o evento que vai trazer resultado negativo. Então, o que são essas oportunidades? São circunstâncias que tornam o desenvolvimento adequado. Por exemplo, uma oportunidade para fazer um sistema pode ser que o sistema antigo não tem mais suporte do fabricante. Então, você desenvolveu lá um software em Fortran 4, né, ele calcula a estrutura do seu prédio, e você percebe que os fabricantes não estão dando mais um apoio adequado a isso, então você requer reescrever esse software que calcula a estrutura do prédio em C++, ou em um Fortran mais novo, coisa assim. Né? Ou, por exemplo, você vai ter uma empresa que vai fazer um negócio novo. Então, ela vendia carne e começa a vender embutidos, então tem que modificar, né? Ou ela percebe que pode vender embutidos, então tem que modificar o seu software para atender a isso. Então, qualquer circunstância que torna apropriado o desenvolvimento de software é uma oportunidade. Né? Ele articula a razão, né? E é bem claro para a gente aqui, né, que as partes interessadas são quem, né? As oportunidades são o porquê dos projetos. Formando a solução, então. Então, as oportunidades, elas dão foco, né? Elas delimitam, elas dão prioridade, elas dão valor aos requisitos, tá? Que é o que a gente vai fazer. Vão guardando essas palavras, que a gente vai discutir elas, acho que ainda hoje. Né? Quem, por quê, o quê. Então, obviamente, os requisitos são as funcionalidades que o software tem que ter. Esses requisitos, então, se aplicam, né? Eles determinam, né, o software, ok? As partes interessadas, elas demandam os requisitos. Né? E o software atende os requisitos. Deixa eu voltar aqui a definiçãozinha, né? A gente não tem nenhuma observação mais adequada, dizer que isso é um sistema de software, hardware e dados que fornece o valor. Então vamos dizer aqui, né, que aqui tem relação com outra palavra importante para a gente, que é valor. Então, isso aqui é um valor, né, as oportunidades dão um valor e que é, de certa forma, priorizado, valorado pelas partes interessadas. Então, as partes que demandam os requisitos, né, e o software vai atender os requisitos, que, então, de maneira que ele seja usado, né, pelas partes interessadas, mas tem um termo que está sendo mais usado hoje em dia, que é fluido. Porque fruir de algo é usá-lo sem consumi-lo. E a gente realmente não consome o software. E esses sistemas de software, veja só, as oportunidades, elas são metas, né, que
para serem alcançadas, elas precisam que não só o sistema de software seja usado, mas que as condições do mercado sejam aquelas previstas e que as partes interessadas adotem realmente o software. Então, a gente não diz que o sistema de software ele vai a, a resolver as oportunidades, diz que ele ajuda a abordar a oportunidade. É muito importante perceber, né, que o software sozinho ele não é a solução para nenhum problema organizacional. Ele exige um trabalho, né, que inclui a participação dos usuários, a existência do patrocinador, né, a maturidade do time que executa, né, para poder realmente funcionar, não só fazendo o que ele se propõe, que são os requisitos, mas sim atendendo às oportunidades que ele para a qual ele foi imaginado. No empreendimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o time, né, a equipe de desenvolvimento engajada, né, e que vai precisar do apoio de todas as outras partes interessadas. Então, o time ele é uma parte interessada, né, mas ele é um pedaço das partes interessadas. Tá? A gente pode dizer que o time, ele, de certa forma, também está aqui. Tá? Aí ele está aqui. O problema é que é mais fácil a gente tratar o time de maneira diferente, porque as oportunidades que ele vê e os requisitos que ele tem como time, né, e não como desenvolvedor, que vai atender os requisitos das partes interessadas, eles são outros. Então, geralmente, a gente separa realmente as partes interessadas do time. Ok? Daqui a pouquinho eu dou um exemplo de risco para o Jorge, que perguntou. Então, o time, o que ele faz? Ele planeja e executa, né, o trabalho. Né? E o trabalho é tudo que a gente faz para quê? Para atualizar, alterar, criar o software, dentro das limitações propostas pelo requisito. Né? Um software de venda de produto que apoia a venda, um software CRM. O que ele faz? Né? A fronteira do que ele faz está limitada pelos requisitos. Né? E para poder fazer isso, para poder planejar e executar esse trabalho que cria o software dentro do escopo determinado pelo requisito, né? A gente pode botar aqui, né? Da escopo, da fronteiras, né? Senão todo software vai fazer tudo, né? A gente vai, isso, a gente vai aplicar modos de trabalho, tá? Então assim, né? São as práticas que a gente escolhe sob medida, né? Agora, essa medida pode ser uma medida bem específica, bem genérica, que eu posso estar obrigado a trabalhar de um certo jeito, que é a norma da companhia, né? Então não posso escolher, mas ok, e que guiam o trabalho. Né? Então, a gente tem esse quadro, que é o quadro do kernel do CEMAT. Né? A figura em inglês mais bonitinha, né? Feita por um designer e não por mim, é essa aqui. Tá? Então, vocês sempre vão lembrar dos peixinhos, né? Eu olho para isso e falo peixinhos, mas eles são alfas. Não é um peixinho, é um alfa do alfabeto. Então eles desenharam assim. Né? Um risco, para dar a definição aqui, né? A gente vai fazer então, deixa eu puxar aqui uma transparência para a gente. Um, dois, três. Então, vou fazer aqui um comentário online, né? Um risco é o seguinte, vamos falar de oportunidade e risco. Normalmente você vai estar em uma situação, né, qualquer, tá, que inclui vários fatores. Né? Essa situação
você pode prever situações futuras. Por exemplo, uma coisa que a gente gosta de fazer é jogar na loteria, né? E ganhar na loteria. A gente gosta de imaginar, né? E se eu ganhar na loteria, eu vou, né, comprar um carro novo, comprar um apartamento, me mudar para o Leblon, né, e viver em Nova York. Né? Então a gente tem a situação atual, né, e a gente tem previsões que a gente pode fazer para o futuro. Né? Claro que ganhar na loteria, a probabilidade é baixa. Né? Mas eu, por exemplo, numa empresa, eu posso imaginar uma oportunidade. A oportunidade aqui da gente. Opa, até acho que quando acontece isso, quando eu aperto o botãozinho aqui sem querer. Eu poderia ter a minha empresa lá, né? E eu vou ver uma oportunidade como. Vou botar aqui. Vender aulas via internet. Então, eu podia, por exemplo, como professor, ver essa oportunidade. Que o mercado permite, então eu posso fazer um sistema que me permite fazer isso, né, para eu ganhar mais dinheiro. Setinha para cima. Opa, aqui é muito dinheiro. E eu posso ver também um risco. Eu posso ver um risco, por exemplo, de perder as aulas que já gravei. E aí eu posso, por exemplo, fazer um projeto de backup, um projeto de... Bom, basicamente tudo seria backup, né? Mas eu posso dizer aqui de salvar em 2 sites, né? E coisas assim. Né? Então, dada uma situação, eu posso ter oportunidades reais, assim, né? E eu posso ter riscos. Né? E a gente poderia dizer aqui, né, que isso aqui é um risco. Isso aqui é um risco positivo. Então, modernamente, hoje se fala de risco positivo. Mas, geralmente, quando a gente fala risco, as pessoas entendem risco negativo. Tá? Depois a gente vai ver outro conceito, que é o mesmo, até de risco, que é o seguinte: eu vou fazer um projeto e vou entrar lá e quais são os riscos do projeto. E a gente viu, por exemplo, né, que qualquer projeto de engenharia de software, projeto de software, um fator de risco, ou seja, um fator de risco é tamanho do código. Quanto maior, maior o risco. Ok. Então, voltando aqui ao nosso... Ok, Jorge? Voltando aos nossos alfas, uma propriedade que eles fizeram, e aí eu acho boa a abordagem que eles deram, mas não é uma abordagem que a gente possa dizer que todo mundo vai concordar. Né? Nem essa, né? Nenhuma delas. Você sempre pode modificar o que quiser, porque você descreve tudo com uma linguagem de script. Né? Então é que cada alfa ele tem um conjunto de estados que acontecem durante o projeto. Tá? Então, por exemplo, o alfa dos requisitos, né, que você tem que fazer, qualquer que seja o método, você vai ter que dizer o que o software vai fazer, né? Ele tem um estado de concebido, limitado, coerente, aceitáveis, endereçados e terminados, executados. Tá? Como o CEMAT tem uma forte influência da agilidade, porque a gente tem visto, né, por evidências empíricas na indústria, né, e por evidências acadêmicas também, né, que a agilidade
importante, né? Todos os conceitos de atividade eles são importantes para o desenvolvimento de software, né? A gente vai ver esses requisitos. Nas transparências agora eu vou andar, porque isso aqui é apenas o texto para quem vê as transparências poder saber o que eu falei, né? Outra maneira de olhar o kernel é que atividades a gente pode fazer. Tá? Então, agora a gente estava aqui olhando o kernel, né, nas atividades, nas grandes, né, nos nossos alfas. Estou voltando aqui, né? Vamos voltando aqui, do alfa voltando, né? Que as coisas essenciais com que trabalhamos. Então, a gente trabalha com partes interessadas, oportunidades. E vocês vão ver que eu vou organizar o curso ao redor disso. Tá? Tem um defeito. Tá? Qual é o defeito? É que essa caixa aqui é muito grande. Tá? Porque, de certa maneira, grande parte da engenharia de software está aqui. Na descrição, na definição de modos de trabalho. Tá? Então, assim, onde é que está como faz teste? Está ali. Onde é que está como programa? Está ali. Onde é que está como faz exame de controle de configuração, controle de versão? Está ali. Então, essa caixinha é uma caixinha super poderosa. Okay. Mas aqui, então, a gente usa o que é de outra maneira, né, para descrever os espaços de atividade. Basicamente é o seguinte: quais são as atividades que estão na cadeia de valor, né, na maneira de produzir, no nível de cliente, no nível de solução e no nível de empreendimento. Tá? Então, se eu quero desenvolver no nível de cliente, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ter atividades que exploram possibilidades em torno das oportunidades, né? Riscos. Eu vou usar, normalmente, risco e oportunidade como, né, oportunidade positivo, risco negativo. Tá? Envolver as partes interessadas. Na aula de risco, eu vou falar de riscos positivos mais ativamente. Envolver as partes interessadas, porque a gente sabe que isso é um fator. Aprenda essa palavrinha aqui também, ó, fator crítico de sucesso. São as coisas que a gente tem que garantir, né, para o sucesso de um projeto. Envolver as partes interessadas é essencial. Né? Imagina um projeto de software que o usuário está se lixando se vai ficar pronto ou não. Né? Garantir a satisfação, ok, outro fator crítico de sucesso, e depois, finalmente, esses clientes têm que usar o sistema. Se eu fizer tudo, deixar bonitinho, botar no CD e nunca implantar, né, não, o projeto foi um fracasso. Dentro da solução, a gente tem que entender os requisitos, dar uma forma ao sistema, né, que é o nosso projeto, né, nossa arquitetura. Mas tem várias maneiras de dar forma, né? Implementar o sistema, testar o sistema, implantar e operar. Operar para ele poder usar. E, finalmente, em relação ao trabalho, a gente tem que planejar ou preparar, né? Coordenar todas as atividades, apoiar o time, rastrear o progresso e parar o trabalho. Porque todo projeto, todo o software, ele vai ter um fim um dia. Pode ser que a gente... E é muito importante que projetos tenham fim, né, para você poder garantir o sucesso, e que sejam pequenos. Então, hoje em dia, a visão é que o Scrum, por exemplo, mas qualquer método iterativo, né, que passa por iterações, né, esses métodos vão ter vários momentos que o projeto para, porque a cada iteração você diz, esse trabalho acabou, esse trabalho acabei, esse trabalho acabei. E isso tem um impacto psicológico também muito legal, que a gente vai falar mais tarde no curso. Né? E outra maneira de usar são as competências. Né? Eu faria a seguinte observação, né? O CEMAT é muito avançado em relação aos alfas e aos estados do alfa. A gente vai ver aqui. Ele é sofisticado nessa parte. Tá? Nessa parte aqui, ele já começa a não ficar tão sofisticado. Né? Apesar do que há uma cadeia de valor, há um detalhamento, né? Vocês podem olhar.
E nessa parte aqui, eu acho ele bem fraco. Tá? Porque essas coisas são termos muito, muito gerais. Ok? Então, por exemplo, no Endeavor, né, no empreendimento, eu preciso de liderança e de gestão. Né? Mas isso seria, você não precisaria de outra coisa. Né? Organização, por exemplo. É muito. E ali também falar, eu preciso de análise, desenvolvimento e teste. E são 3 grupos enormes. Né? Por exemplo, eu poderia dizer que também precisa de técnicas de manutenção. Então, aqui é meio complicado de dizer que isso é bem feito. Tá? Porém, nós temos aqui uma classificação para as pessoas, né, que vêm de outras maneiras que existem na literatura de entender o que as pessoas sabem. Isso aqui é um modelo interessante. Tá? Então, olha, vocês podem se autoavaliar em qualquer coisa pensando nesses 5 níveis. Você ser capaz de auxiliar a fazer algo, tá? Você é capaz de fazer algo sozinho, você dominar totalmente aquela ideia, você ser capaz de adaptar e você ser capaz de criar coisas novas, inovar. Isso aqui tem relação da nossa compreensão e da do nosso conhecimento sobre algo. Né? Isso aqui vai trabalhar, por exemplo, nas teorias da educação, você vai ter algo parecido. Né? Você quer testar educação. Você quer testar se a pessoa sabe trabalhar junto com outros, se ela sabe trabalhar sozinho, se ela domina totalmente aquele espaço de conhecimento, se ela é capaz de adaptar o conhecimento para usar em outro lugar, e se ela é capaz de inovar no conhecimento. Então, isso aqui é uma pirâmide, na verdade, né, onde a auxiliar está aqui embaixo. Inclusive, uma fase do aprendizado, né, e vai subindo. 1, 2, 3, 4, 5, até o inovar. Alguns chamam de criar, mas no semático, uma coisa de tecnologia, é inovar. Então agora vamos voltar aos... A gente está demorando já 1 hora nessa aula, né? E da última vez que eu dei ela foi de 1 hora e 11 minutos também. E isso é interessante porque mostra que tem muito assunto para falar ali. Isso é uma área muito rica. Né? Vamos falar então dos estados. Né? E os estados, eles aparecem dentro dos alfas. Né? E, por exemplo, aqui no requisitos, o primeiro estado é concebido. Então, para eu falar, olha só, eu estou trabalhando com os requisitos e eu estou no estado inicial. Pode estar nem nesse estado. Né? Significa o seguinte, ó, eu entendi, concebido é o seguinte, ó, eu entendi que um novo sistema é necessário. Né? O conjunto inicial de partes interessadas concorda que um sistema deve ser produzido. Então, eu tenho um acordo que eu vou fazer o projeto. Então, você quer dar um check-up aqui. Né? As partes interessadas estão identificadas. Ok. Quem vai financiar o patrocinador está identificado. Existe uma oportunidade clara para o novo sistema tratar. Então, enquanto eu não tenho isso aqui, eu não consigo chegar, eu não estou nem no estado 1 dos meus requisitos. Ok? Isso é bem interessante, porque a gente começa a ter o quê? Olha, eu preciso, o sistema está concebido, né? Eu preciso que lá na caixinha de partes interessadas, né? Elas têm uma concordância que o sistema deve ser produzido, é esse o sistema. Né? Eu sei quem vai usar, eu sei quem vai pagar, e eu sei que tem algo a fazer. Então, eu posso dizer que o sistema está concebido. Né? Mas eu ainda não sei o que necessariamente, exatamente, eu vou fazer. Né? Então, indo para o modo ágil, né? Cada alfa tem uma cartinha, eles produziram uma cartinha genérica aqui, né? Que explica o alfa, e cartinhas que explicam os estados do alfa. Então, o requisitos tem concebido, limitado, coerente, suficiente, satisfatório e cumprido. E o concebido é o seguinte, o sistema está concordado pelos stakeholders iniciais,
Usuários e clientes estão identificados, isso aqui é um resumo, né? E o benefício esperado está acordado. Né? Limitado significa que eu tenho tema, escopo e critério de sucesso, né? Eu tenho os mecanismos de gestão, as restrições e assumptions, que a tradução é premissas, são analisadas. Até o ponto, né? Aqui, isso aqui ficou fixo aqui, não consigo apagar? Não, não consigo. Até o ponto que eu tenho aqui, né? Que os. Olha lá no requisitos fase 6. Os stakeholders aceitam os requisitos como corretos. Tá? Então, nossos requisitos vão evoluir ao longo do projeto até estarem cumpridos. Pode acontecer de eu ter que voltar atrás. Ok, ó, é uma máquina de estados que vocês conhecem. Né? Orientada aos resultados. Então, isso aqui eu acho bem legal. Tá? Porque ele te permite ter, na verdade, 7 maneiras de fazer a gestão de como o seu projeto está andando. Ter uma ideia clara de como o seu projeto está andando. Tá? Vou voltar aqui, né? Então, para cada um desses alfas, tá? A gente tem umas cartinhas. Não adianta ficar listando as cartinhas para vocês. Aqui vocês têm as cartinhas no Moodle, né? Vocês podem pegar e entender. Mas o que vocês vão entender, principalmente quando eu mostrar um cenário do alfa, né, é que eu posso usar isso para fazer uma gestão do meu estado de desenvolvimento do meu projeto e uma gestão ágil. Né, porque as perguntas estão lá, eu posso responder, são perguntas fáceis, razoavelmente fáceis de responder, né, e permite uma análise de como o projeto está andando. Outra questão interessante é que eu não preciso usar todas as perguntas. Então, isso leva a eu poder, entre essas 7, selecionar quantas eu quero, né? Quantos subconjuntos tem. Então, na verdade, eu tenho 49 opções de análise. 49 ou 48, porque zero alfas, né, não me interessa. Alguém quis fazer uma pergunta aqui? Ok. Então, vamos em frente. Então, as extensões do kernel são o seguinte. O CMAS tem o nosso modelo simplesinho aqui, né? Que eu tenho os alfas têm estados, eu tenho checklists para os estados, vocês têm os documentos lá, vou tentar até pegar um para mostrar depois da gravação. Né? Isso aí pode ser estendido, né? Para você colocar os espaços de atividades que eu mostrei, né? Por exemplo, como eu faço para o usuário usar o sistema, né? Então, eu vou ter as atividades. Essas atividades são atividades dos meus métodos. Né? Isso aí vai exigir certa competência das pessoas. Né? Então, aí já tem um modelo CMAT mais expandido. Né? E aí eu tenho um CMAT mais expandido. Né? Então, na verdade, a gente fala, por que as outras coisas? Né? Porque, olha, por que as outras coisas não são tão boas? Porque eles começaram por aqui, né? E devem progredir um pouco nessa direção. Né? Mas tem mais um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho os produtos de trabalho, eu tenho os recursos, eu tenho abordagens diferentes para fazer as atividades, eu tenho templates que ajudam a fazer o produto de trabalho, eu tenho padrões, né, e fases de trabalho, né? Eu tenho papéis no time, né? Então, isso aqui são padrões, né? E aqui são recursos. Então, tem várias coisas que só podem ser definidas também para o meu trabalho. Então, isso aí se você conseguir, né? E talvez numa empresa maior você consiga. Uma empresa pequena é difícil fazer tudo isso perfeitamente. Né? Você pode descrever com a sua linguagem, né, tudo que você precisa e descrever como é a sua forma de trabalhar, né, e como é a sua forma de analisar o seu trabalho. Tá? Revisão rápida desse assunto. Né? A ideia é que a prática da engenharia de software tem uma prevalência de modismo na indústria, isso é absolutamente verdade. Né? Pouca comunicação entre a academia e a indústria, até entre a indústria e a indústria também, né? Quer dizer, fazer software, as pessoas não aprendem com os outros, é muito difícil elas aceitarem algo que o outro descobriu. A necessidade de criar uma base teórica sólida, que eu chamaria, no caso, na verdade, uma base de referência,
tá? Que eles atingiram, né? Compreensível por todos, então usando termos que a gente pode atender, não adianta ser um bando de formulário matemático, né? E aí eles trouxeram como solução para esse problema, então esse problema existe. Eles trouxeram como solução, e é uma solução razoável, apesar de ter críticos, né? Gente que entrou no movimento e depois saiu, né? É, é um entendimento da engenharia de software que é descrito por meio do kernel e dos alfas, numa abordagem ágil. Então, daqui a pouco, a gente vai ver um cenário de uso dessas cartas. Tá? Então, essa é a aula 1 de hoje. Parando a gravação aqui.